Era uma manhã aparentemente comum em Oahu, no Havaí. O sol brilhava sobre a baía de Pearl Harbor e as águas tranquilas refletiam um céu sem nuvens. Mas, no momento em que o relógio marcou 7h55, o silêncio foi quebrado, anunciando um ataque brutal e inesperado. Em 7 de dezembro de 1941, forças imperiais japonesas desferiram um golpe mortal contra os Estados Unidos, destruindo não apenas navios e aviões, mas a própria sensação de segurança que o país mantinha em relação à guerra. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas um ato de guerra, foi o ponto de virada que lançou os Estados Unidos diretamente no conflito global da Segunda Guerra Mundial. O que parecia ser um dia normal tornou-se, em um instante, uma tragédia que mudaria para sempre o destino de milhões de vidas e o curso da história mundial. Prepare-se para embarcar em uma jornada imersiva, revivendo os momentos de tensão e coragem daqueles que testemunharam este acontecimento histórico. Sinta a história acontecer diante dos seus olhos. Desde a década de 1920, a possibilidade de um conflito entre o Império do Japão e os Estados Unidos era um cenário que ambos os países começavam a considerar. Embora as relações comerciais entre eles ainda fossem boas, a paz não era garantida. Foi a partir de 1931, com a invasão da Manchúria pelo Japão, que as tensões começaram a escalar de forma mais significativa. Ao longo da década de 1930, o Japão expandiu suas ações militares, especialmente na China, o que resultou no início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1937. Com o objetivo de garantir autonomia econômica e recursos estratégicos, o Japão buscou isolar a China. Após dezembro de 1937, eventos como o ataque ao USS Panay, o incidente Allison e o massacre de Nanquim aumentaram a oposição ocidental ao Japão. A crescente preocupação com a expansão japonesa levou países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França a apoiarem a China com empréstimos e suprimentos para a guerra. Em 1940, o Japão, ao invadir a Indochina francesa, visava cortar os recursos destinados à China. Como resposta, os Estados Unidos interromperam o envio de materiais essenciais, como aviões, peças e combustível, um movimento que foi interpretado como hostil pelos japoneses. No entanto, os Estados Unidos hesitaram em cortar o fornecimento de petróleo, pois isso poderia ser visto como uma provocação extrema, dada a grande dependência do Japão do petróleo americano. Em meados de 1940, o presidente Franklin Roosevelt tomou a decisão estratégica de transferir a frota do Pacífico de San Diego para o Havaí. Além disso, ordenou um aumento significativo nas forças militares das Filipinas, com a intenção de desestimular qualquer avanço agressivo do Japão na região do Extremo Oriente. O comando japonês, que acreditava em um ataque às colônias britânicas no Sudeste Asiático, como Singapura, provocaria uma reação militar dos Estados Unidos, concluiu que a única maneira de evitar a interferência naval americana seria lançar um ataque preventivo de grande escala. Os Estados Unidos cessou as exportações de petróleo para o Japão em julho de 1941, após a queda da França. Em 17 de agosto, Roosevelt fez um alerta ao Japão, indicando que os Estados Unidos estavam prontos para reagir caso houvesse agressões contra nações próximas. Planejamento militar do Japão. O almirante Isoroku Yamamoto,
comandante da frota combinada japonesa, foi o principal idealizador do ataque. Ele acreditava que um golpe rápido e devastador poderia desmoralizar os Estados Unidos e atrasar sua capacidade de reação. Pearl Harbor, no Havaí, foi escolhido por sua importância estratégica. Como base principal da frota do Pacífico dos Estados Unidos, destruí-la daria ao Japão uma vantagem inicial. Para os Estados Unidos, a localização de Pearl Harbor parecia ideal para abrigar a frota do Pacífico. A entrada estreita e as águas rasas ofereciam uma sensação de segurança natural, enquanto a ilha Ford, com suas instalações navais, parecia bem protegida. Os comandantes da Marinha Americana confiavam que um ataque de grande escala por uma força inimiga era altamente improvável. Entretanto, os japoneses planejaram cuidadosamente o ataque. Treinamentos detalhados foram realizados na Baía de Kagoshima, no Japão, que possuía condições geográficas semelhantes às de Pearl Harbor. Durante esses exercícios, os pilotos aperfeiçoaram o uso de torpedos em águas rasas e ataques coordenados, garantindo a precisão necessária para executar a ofensiva com sucesso. Em 26 de novembro de 1941, uma força-tarefa japonesa composta por 6 porta-aviões seguia rumo a uma posição estratégica ao noroeste do Havaí, onde lançaria 408 aeronaves em direção a Pearl Harbor. Destas, 360 seriam usadas nas 2 ondas de ataque, enquanto 48 ficariam encarregadas de patrulhar os céus para proteger a frota. O ataque foi planejado em 2 etapas. A primeira onda era a mais importante e tinha como principal objetivo atingir os navios mais valiosos, com foco nos couraçados e porta-aviões. Para isso, foram utilizados torpedos aéreos tipo 91, adaptados para águas rasas, graças a um mecanismo especial que estabilizava o torpedo e permitia maior precisão. O Japão possuía informações detalhadas sobre a frota dos Estados Unidos estacionada em Pearl Harbor, incluindo a disposição dos navios e os padrões de defesa, graças ao trabalho de inteligência realizado por Takeo Yoshikawa. Atuando como espião, ele forneceu relatórios precisos que foram fundamentais para ajustar os planos do ataque, permitindo que os japoneses maximizassem a eficácia de sua ofensiva. Por volta das 5h15 da manhã, os pilotos japoneses receberam suas últimas instruções. O almirante Isoroku Yamamoto, líder da Marinha Imperial, reforçou que o sucesso da missão estava diretamente ligado à honra do Império. A frota japonesa, estrategicamente posicionada a cerca de 220 milhas ao norte do Havaí, permanecia fora do alcance dos radares americanos. Às 5h30, mais de 180 aeronaves da primeira onda já estavam preparadas para iniciar o ataque. Às 7h da manhã, 2 soldados do exército, operando em uma estação de radar na costa norte de Oahu, detectaram a aproximação de um grande grupo de aeronaves desconhecidas a cerca de 132 milhas de distância. Eles imediatamente reportaram a descoberta ao comando em Fort Shafter. No entanto, o oficial de plantão, um tenente recém-chegado com apenas 4 dias de experiência, presumiu que se tratava de bombardeiros B-17 americanos que estavam previstos para aterrissar no Havaí por volta das 8h. Por conta disso, ele instruiu os operadores do radar a desativarem o equipamento, desconsiderando a possível ameaça. Às 7h35, os aviões de reconhecimento japoneses informaram à frota que a principal força naval dos Estados Unidos estava localizada em Pearl Harbor, confirmando que o momento do ataque estava próximo. Às 7h55, a ofensiva se iniciou em toda a ilha de Oahu, dando início a um dos ataques mais devastadores da história dos Estados Unidos. A Força Aérea Japonesa utilizou uma combinação de bombardeiros, torpedeiros e caças, todos cuidadosamente preparados para maximizar o impacto do ataque surpresa. Conhecidos como Zero, o Mitsubishi A-6M eram caças ágeis e altamente manobráveis,
projetados para garantir supremacia aérea durante o ataque. Eles desempenharam um papel vital, não apenas atacando os aviões americanos estacionados em terra, mas também protegendo os bombardeiros e torpedeiros de possíveis interceptações. Com grande alcance e capacidade de manobra, os Zeros dominaram o céu sobre Pearl Harbor, desmantelando a defesa aérea americana. Os torpedeiros Nakajima B-5N, conhecidos pelos aliados como Kate, desempenharam um papel crucial na ofensiva, lançando torpedos especialmente adaptados para águas rasas. Esses aviões, com alcance e precisão impressionantes, foram fundamentais para atacar os navios de guerra ancorados em Pearl Harbor. Os AIT-D-3A, apelidados de VAL, eram bombardeiros de mergulho que faziam ataques precisos aos alvos mais vulneráveis, como os navios e instalações em terra. Nesta fotografia aérea da base naval de Pearl Harbor, registrada antes do ataque, é possível identificar a localização dos principais navios de guerra americanos. Essas embarcações se tornaram os alvos prioritários para os bombardeiros e aviões torpedeiros japoneses, que buscaram maximizar os danos em um único e devastador ataque surpresa. Nesta outra imagem, mais nítida e capturada por um fotógrafo japonês, é evidente como os navios americanos estavam agrupados antes do ataque. Essa disposição concentrada facilitou a ação coordenada das forças japonesas, potencializando os danos causados durante o ataque. A primeira onda do ataque a Pearl Harbor foi meticulosamente planejada e executada por 3 grupos distintos, cada um com alvos estratégicos definidos. O primeiro grupo tinha como principal alvo os grandes navios de guerra e porta-aviões americanos. Ele era composto por 49 bombardeiros Nakajima B-5N, armados com bombas perfurantes de 800 quilos, acompanhados de 40 Nakajima, equipados com torpedos tipo 91. O segundo grupo focou em atacar bases aéreas estratégicas como Ford Island e Wheeler Field. Esse grupo incluía 51 bombardeiros de mergulho AIT-D-3A, armados com bombas de uso geral de 249 quilos. Por fim, o terceiro grupo tinha a missão de neutralizar a resistência aérea americana. Era formado por 43 caças Mitsubishi Zero, responsáveis pelo controle aéreo e pela destruição de aeronaves e infraestrutura em Ford Island, Hickam Field, Wheeler Field, Barbers Point e Kenyohe. Nesta fotografia, tirada de uma aeronave japonesa durante a fase inicial do ataque de bombardeio horizontal aos navios atracados, é possível observar vários dos principais navios de guerra americanos em Pearl Harbor. Entre eles estão o USS Nevada, o USS Arizona, com o USS Vestal atracado a bordo, o USS Tennessee, com o USS West Virginia atracado a bordo, o USS Maryland, com o USS Oklahoma atracado a bordo, e o USS Neosho, parcialmente visível à extrema-direita. Uma bomba acabara de atingir o USS Arizona próximo à popa, embora ele ainda não tenha recebido a bomba que detonaria seus carregadores dianteiros, causando uma explosão devastadora. O USS West Virginia e o USS Oklahoma estão derramando óleo devido aos vários torpedos que receberam, e ambos estão adernando para bombordo, com a borda do convés do Oklahoma já submersa. O USS Nevada também foi atingido por um torpedo durante o ataque. Mitsuo Fuchida liderou a primeira onda do ataque a Pearl Harbor, coordenando mais de 180 aeronaves em uma formação altamente organizada. Por volta das 8 horas, os depósitos de munição do encouraçado USS Arizona explodiram. A detonação foi causada por uma bomba que penetrou profundamente no navio, resultando em uma explosão devastadora. O incidente tirou a vida de 1.177 dos 1.512 tripulantes a bordo, representando quase metade do total de fatalidades no ataque. Simultaneamente, o USS West Virginia foi alvo de vários torpedos e bombas, sofrendo danos catastróficos antes de afundar no porto. O USS Oklahoma enfrentou um destino ainda mais trágico. Atingido por 4 torpedos em rápida sucessão, o navio de guerra virou completamente, deixando centenas de marinheiros presos em seu interior.
O USS Nevada foi o único navio de guerra a tentar deixar o porto durante o ataque. Durante sua audaciosa tentativa de alcançar o mar aberto, foi atingido por um torpedo e várias bombas, sofrendo danos significativos. Para evitar o bloqueio do canal, a tripulação tomou a difícil decisão de encalhá-lo em águas rasas. O USS Tennessee, atracado ao lado do USS West Virginia, foi atingido por 2 bombas durante o ataque. Além disso, sofreu danos adicionais causados pelos incêndios que se espalharam do West Virginia. O USS Maryland, que estava atracado ao lado do USS Oklahoma, e foi atingido por 2 bombas perfurantes. Apesar dos danos, ele não foi torpedeado e permaneceu operacional. O USS Utah foi atingido por torpedos e rapidamente virou, assim como o USS Oklahoma. Apesar da natureza avassaladora do ataque, alguns militares americanos lutavam bravamente. Nesta fotografia, vemos a aeronave se preparando para a segunda onda de ataque, a bordo do porta-aviões Akagi. Este navio era uma verdadeira fortaleza marítima, com capacidade para transportar mais de 80 aeronaves. Sua defesa antiaérea incluía uma bateria composta por canhões de 203 mm, 120 mm e 25 mm. Com um deslocamento carregado de 42 mil toneladas, o Akagi atingia uma velocidade máxima de 31 nós. Tinha 261 metros de comprimento e uma tripulação de mais de 2.000 homens, consolidando-se como um dos pilares da Força Naval Japonesa. A segunda onda do ataque a Pearl Harbor foi novamente organizada em 3 grupos, cada um com um objetivo, igual à primeira onda. Embora a primeira onda tenha surpreendido as forças americanas, causando danos significativos a navios de guerra e bases aéreas, a segunda onda encontrou uma resistência ligeiramente mais organizada, pois parte das tropas americanas conseguiu reagir rapidamente ao ataque inicial. Ainda assim, a segunda onda foi devastadora, direcionando seus esforços para neutralizar navios de guerra e campos de aviação que haviam escapado dos danos mais graves na ofensiva inicial, garantindo que o ataque japonês mantivesse sua eficácia destrutiva. Na segunda onda, outros navios de guerra também sofreram ataques significativos. O USS Pennsylvania, que estava em uma doca seca durante o bombardeio, foi atingido por bombas que provocaram incêndios e explosões. Esses danos se espalharam, afetando gravemente os contratorpedeiros próximos, o USS Cassin e USS Downes. Ambos os contratorpedeiros foram severamente danificados, enquanto a própria doca seca se transformou em um cenário caótico, com tripulações e equipes de emergência lutando para controlar os incêndios e minimizar os estragos. Outro alvo da segunda onda foi o destroyer USS Shaw, que também sofreu ataques intensos, agravando ainda mais a destruição causada ao poder naval americano. Na segunda onda, os bombardeiros e caças japoneses voltaram a atacar os campos de aviação que já haviam sido alvos na primeira ofensiva. Embora a maior parte das aeronaves americanas já estivesse destruída, com mais de 180 aviões inutilizados no solo até o final do ataque, a segunda onda teve como objetivo garantir a completa neutralização das forças aéreas americanas, finalizando os estragos e impedindo qualquer possibilidade de contra-ataque imediato. Nesta imagem, podemos observar um dos 7 Volt SB-2U-3 Vindicator do esquadrão americano, destruído no solo durante o ataque. Os danos estratégicos ao poder aéreo dos Estados Unidos asseguraram que, pelo menos imediatamente após o ataque, não haveria capacidade para organizar um contra-ataque aéreo significativo. Nesta imagem, é possível observar o USS Helena à esquerda, atracado na doca 1010, enquanto o USS Oglala aparece virado no centro. Ao fundo, colunas de fumaça sobem dos contratorpedeiros em chamas USS Cassin e USS Downes, enquanto à direita, a fumaça do encouraçado USS Nevada também é visível.
Ao término da segunda onda, Pearl Harbor estava devastada. Em um ataque que durou apenas 2 horas, os japoneses conseguiram destruir ou danificar gravemente 8 navios de guerra americanos, além de diversos contratorpedeiros, cruzadores e embarcações de apoio. Os campos de aviação também sofreram destruição maciça, deixando as Forças Armadas dos Estados Unidos com capacidade limitada para reagir. O saldo foi trágico. Mais de 2.400 americanos perderam a vida e outros 1.000 ficaram feridos. Embora a segunda onda não tenha sido tão surpreendente ou devastadora quanto a primeira, ela desempenhou um papel crucial na intensificação dos danos e na paralisação definitiva da frota do Pacífico dos Estados Unidos. Nesta imagem, é possível observar o céu marcado por uma densa fumaça preta, que se eleva acima do campo de parada do quartel da Marinha no Navy Yard. Nesta outra imagem, é possível ver os destroços retorcidos do contratorpedeiro USS Shaw na doca seca flutuante. Para os japoneses, o sucesso do ataque superou suas expectativas, com apenas 29 aviões destruídos, 74 danificados e 64 baixas. Em contrapartida, os americanos sofreram perdas significativas. 4 encouraçados foram afundados, 4 danificados, além de um antigo encouraçado afundado e um rebocador de porto destruído. Também houve danos a 3 cruzadores e 3 contratorpedeiros, além de outros 3 navios atingidos. No campo aéreo, 188 aviões foram destruídos e 159 danificados, resultando em 3.649 baixas, sendo 1.143 feridos. O ataque resultou em uma impressionante taxa de dano de 57-1, com os japoneses infligindo perdas massivas aos Estados Unidos, enquanto sofreram danos mínimos em comparação. Apesar do aparente sucesso, os japoneses cometeram um erro grave ao não destruir os portos de abastecimento de combustível e os estaleiros de reparo em Pearl Harbor. Isso permitiu que a frota do Pacífico dos Estados Unidos se recuperasse mais rapidamente do que os japoneses esperavam, garantindo que os americanos pudessem responder com eficácia em batalhas subsequentes no Pacífico. Outro erro grave dos japoneses foi decidir atacar a base sem os alvos principais presentes. Os 3 porta-aviões USS Enterprise, USS Lexington e USS Saratoga. Essa decisão foi tomada pelo almirante Chuichi Nagumo, que apesar de saber que os porta-aviões não estavam em Pearl Harbor, optou por prosseguir com o ataque da mesma forma. Essa escolha estratégica equivocada significou que os navios de guerra mais valiosos dos Estados Unidos, os porta-aviões, permaneceram intactos e se tornaram a principal arma nas batalhas subsequentes no Pacífico. Além disso, os americanos conseguiram reparar rapidamente os danos em apenas 8 meses. O almirante Isoroku Yamamoto foi um dos primeiros a perceber essa falha crucial. Embora os japoneses estivessem eufóricos com os resultados imediatos do ataque, Yamamoto não se deixou levar pela comemoração, ciente de que a ausência dos porta-aviões no ataque era um erro que custaria caro a longo prazo. Além de não terem atingido os alvos principais, os japoneses desencadearam um efeito inesperado. Uniram os americanos em torno da entrada dos Estados Unidos na guerra. Antes do ataque a Pearl Harbor, a opinião pública no país estava dividida sobre a participação no conflito. 76% era a favor da neutralidade. Após o ataque, no entanto, essa divisão desapareceu e a nação ficou inteiramente mobilizada em favor da guerra. Os Estados Unidos responderam com o maior esforço de guerra já visto na história, canalizando seus vastos recursos para proteger o próprio território e fornecer apoio crucial aos seus aliados, alterando o curso do conflito global. Após o ataque a Pearl Harbor, o Império de Hirohito começou a enfrentar um destino inevitável. Nas palavras de Hideki Tojo, é a glória ou o declínio. Infelizmente, o povo japonês acabaria experimentando esse declínio da maneira mais dolorosa possível, enfrentando devastação, escassez e, eventualmente, as tragédias das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história do ataque a Pearl Harbor e suas consequências.
Esperamos que tenham apreciado os detalhes e reflexões sobre esse marco tão importante da Segunda Guerra Mundial. Sua presença e interesse são o que nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que marcaram o mundo. Até lá!